alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza aos irmãos e amigos do portal Escola Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nós iniciamos na semana vendo esta pré-aula, lendo a revista das lições bíblicas, lendo também os textos de apoio que nós colocamos no portal Escola Dominical, outras videoaulas e outros textos de apoio que nós colocamos e disponibilizamos os links no LinkedIn, no Twitter e no Facebook do portal Escola Dominical. E no final da semana, ao sábado, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado a assistir a aula ao vivo, que o irmão acessa também no portal Escola Dominical. Nós colocamos um artigo ali da aula ao vivo às 19 horas, com participação interativa, concluindo assim o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. E no domingo, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida ensinando enquanto evangeliza, evangelizando enquanto ensina. Estamos dando início ao segundo trimestre de 2014, que tem como título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje iremos estudar a primeira lição, a lição de número 1, que tem como título E deu dons aos homens. Nós iremos estudar a lição número 1, é uma lição introdutória, mas se o irmão ainda não assistiu, assista a introdução ao trimestre. Nós tivemos uma aula, uma pré-aula específica, onde nós analisamos o trimestre como um todo. Também estudamos já a abordagem do trimestre, aquela mesa redonda com os pontos principais do trimestre. Então não deixe de acessar no nosso canal no YouTube, ou mesmo no portal Escola Dominical, assista tanto a abordagem do trimestre quanto a introdução ao trimestre. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E deu dons aos homens. Nós vamos estudar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Cada lição iremos dedicar as primeiras lições aos dons espirituais, depois aos dons ministeriais. Mas por que Deus dá dons aos homens? Qual é a realidade bíblica desta concessão, desta doação de Deus? Para iniciarmos este assunto, é bom lembrarmos que quando Deus criou o homem para que o homem fosse sua imagem e semelhança na terra. Ou seja, Deus queria que o homem fosse um mordomo dele na face da terra. Um representante dele na face da terra. O homem foi criado para ser o elo entre a criação terrena e Deus. Ele seria o administrador da criação na terra. E para isso, o homem deveria estar em comunhão com Deus. É por isso que no Jardim do Éden, todos os dias, o Senhor vinha falar com o homem, vinha ter um diálogo com o homem. É o que nós vimos lá em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O homem sempre tinha contato diário com Deus, porque o homem foi feito para viver em comunhão com Deus. Mas como nós lemos aqui, no dia da queda, esta comunhão se desfez, porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem. É o que está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Em razão do pecado, o homem perdeu o seu papel no universo, no cosmos, na criação. O homem havia sido feito por Deus para ser o seu mordomo na terra, para ser o representante de Deus na terra, para ter comunhão com Deus. Mas com o pecado, isto se perdeu. O homem perdeu a sua própria razão de existência, a sua própria razão de ser. E por perder a sua própria razão de ser, o homem perdeu todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que o homem no pecado, ele é miserável. Lá em Romanos, no capítulo 7, e no versículo 24, está dizendo assim, Paulo, falando a respeito do homem na condição pecaminosa. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O homem sem Deus, ele é miserável, ele não tem nada. Ele é um sem teto, sem terra, sem nada. Ele simplesmente nada tem. O homem no pecado, ele é miserável. Jesus repete estas palavras de Paulo ao analisar a situação espiritual da igreja de Laodiceia, a igreja que se apostatara da fé, a igreja que representa aqueles que se dizem cristãos e que vão ficar no dia do arrebatamento da igreja. Lá está escrito em Apocalipse 3:17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele é miserável, pobre, cego, nu, desgraçado, ou seja, não tem graça. Ele não tem absolutamente coisa alguma. É por isso que o homem no pecado precisa de todas as coisas. E Deus, que ama o homem, não quer ver o homem nesta situação de miséria espiritual, não quer ver o homem sem posses, despossuído, sem coisa alguma. Ele, então, que é o dono de tudo, porque nós vemos lá em Salmo 24:1, Davi dizendo a respeito da propriedade plena de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como Deus é dono de tudo, ele pode dar a este homem despossuído, a este homem que está no pecado, ele pode dar coisas. Ele quer dar coisas a este homem. E é daí que nós vemos que Deus, então, dá dons aos homens. É verdade que tudo que o homem possui é de Deus. Nós acabamos de ler aqui no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É por isso que nós todos devemos prestar contas a Deus. Por quê? Porque Deus nos deu, em primeiro lugar, a vida. A nossa própria existência é um dom de Deus. O escritor lá em 1 Samuel, que uns entendem ter sido o próprio Samuel, pelo menos nesta parte do livro, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, a nossa própria existência é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. E por isso nós temos que prestar contas a Deus, porque a vida pertence a Deus, é dele e não nossa. Há muitas pessoas que dizem assim: ah, eu sou dono da minha vida. Não é coisa nenhuma. A vida é um dom de Deus. Mas Deus, quando dá ao homem esta vida, o homem no pecado, ele fica despossuído espiritualmente. Ele nada tem, ele é miserável. Mas Deus, no seu profundo amor, ele quis dar vida a este homem. Porque o homem separado de Deus, por causa do pecado, está morto.
nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Morte na Bíblia significa separação. E o homem morto no pecado, ele nada tem. Mas Deus que o ama quer lhe dar vida eterna. E este é o primeiro dom espiritual que Deus nos dá. E eu digo dom espiritual aqui não no sentido que nós vamos estudar nesse trimestre dos dons do Espírito Santo, mas dons vindos de Deus. Dons que não são materiais, são espirituais. E Deus, então, dá ao homem a vida eterna. É o que nós verificamos ali no versículo que é conhecido como texto áureo da Bíblia. João 3:16. E a Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus conceitua a vida eterna lá na sua oração sacerdotal, em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui nós temos o primeiro dom que Deus dá ao homem, é a vida eterna, mediante a salvação de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo foi o dom. Deus deu o seu Filho unigênito. E agora, como nós cremos em Jesus, nós podemos ter a vida eterna. Se restabelece aquela comunhão, porque vida é comunhão na Bíblia, é união. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Podemos ter um contato diário com Deus, como tinha o primeiro casal no Jardim do Éden. Porque Jesus foi dado por nós, pelo Pai. E ele, crendo nele, nós obtemos a vida eterna. Estes que ganharam a vida eterna, eles são reunidos num novo povo, que é a igreja. Jesus revelou este grande mistério quando Pedro teve a revelação do Pai de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse lá em Mateus 16:18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então revela que estes que crescem nele seriam reunidos num novo povo. Estes que estariam em comunhão com Deus formariam a igreja. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Jesus é o dom que Deus nos deu. E crendo nele, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós passamos a ter a vida eterna. E somos reunidos todos neste povo, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro. Aquela que está sendo preparada para convolar núpcias com o Senhor Jesus. No dia do arrebatamento da igreja, nós nos reuniremos com ele nos ares e estaremos para sempre com ele. Inclusive, a adoção desta figura do casamento tem muito a ver com a ideia dos dons,
como nós já vimos na introdução. Quem não viu a introdução ao trimestre, veja lá, e nós então salientamos ali que aquela figura do casamento mostra que esta igreja, por ser a noiva de Cristo, recebe um dote do noivo. Este dote é um patrimônio espiritual. São os dons que Deus nos dá para podermos aguardar a sua volta. Depois de ter dado a vida eterna para nós, pelo seu sangue, Jesus precisou morrer por nós para nos dar a vida eterna. O Senhor tomou providências para que nós tivéssemos uma vida abundante. O Senhor não quer apenas que nós tenhamos vida, que nós voltemos a ter comunhão com Deus, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. O próprio Jesus disse isso lá em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida eterna não é apenas a salvação, não é apenas a participação num novo povo, que é a igreja, mas esta igreja que está esperando o seu noivo, ela é adornada com dons. Ela recebe um dote, ela recebe uma série de dons. E assim que Jesus ressuscitou, ou antes mesmo, assim que Jesus derramou o seu sangue, a Bíblia diz que ele começou a dar dons à igreja. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8. A Bíblia diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É deste versículo que saiu o título da nossa lição. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus veio ao mundo, Deus deu o seu Filho unigênito, ele morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, ele tirou o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quem crê nele tem agora comunhão com Deus, recebe o dom da vida eterna. Mas Jesus, após ter morrido na cruz, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. Aqui é a região dos mortos. E ali os justos que o estavam esperando, que morreram na esperança do Messias, prometido por Deus desde o Éden, ele subiu, levando cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que esperaram nele foram levados ao terceiro céu. Do seio de Abraão, que ficava nas partes mais baixas da terra, foram levados até o paraíso, até o terceiro céu, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12. E ali, por isso que ele disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali começa o processo da redenção. Ali começa os efeitos da redenção de Cristo Jesus. Deus já dá àqueles que aguardavam na sua esperança o terceiro céu, o paraíso. Pois as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Mas dali, subindo acima dos céus, Jesus recebeu todo o poder. É o que ele diz aos seus discípulos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele então vem, ressuscita dentre os mortos para dar dons aos homens. Por que havia necessidade dele dar dons aos homens, irmão Caramuru? Porque, como diz o pastor Osmar José da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, no seu livro Reflexões Filosóficas de Eternidade a Eternidade, ele diz assim: e como continuidade do seu grande ministério, Jesus deu dons aos homens
para que estes possam participar do seu ministério terreno, na divulgação das boas novas, para que todos os que creem sejam salvos. Era necessário que eles participassem e exercessem o ministério terreno de Jesus, prosseguissem nesse ministério terreno de Jesus. E é por isso, então, que Jesus, vitorioso sobre a morte, tendo dado o dom da vida eterna àqueles que o creram, passou a dar dons a estes que o creram nele, para que estes pudessem prosseguir no seu ministério. Não há como se fazer o ministério de Cristo sem estes dons que o Senhor deu diretamente do céu. Vejam bem que o escritor aqui, Paulo, ele diz que ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele só vai dar dons aos homens depois que ele vai ao céu, vitorioso sobre o pecado e sobre a morte, levando os justos da antiga aliança para o terceiro céu. Aí ele volta para a igreja, volta para o convívio dos seus, aqui, ressuscitando. E já na tarde do domingo da ressurreição, ele começa a dar outros dons para a igreja. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, nós encontramos no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. A primeira coisa que Jesus dá a eles é a paz. E paz em hebraico quer dizer shalom, né? E shalom quer dizer completude. Pela vida eterna, pela comunhão, nós podemos ter paz. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de modo que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí Jesus dá o dom do apostolado, que nós vamos estudar numa lição, porque é um dom ministerial. Jesus enviou os discípulos, assim como o Pai o havia enviado. E a palavra apóstolo, em grego, quer dizer enviado. Então, Jesus já envia os seus discípulos para pregar o evangelho. Ele já dá um dom, o apostolado. Em seguida, ele dá um outro dom. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós temos um outro dom que Deus deu aos seus discípulos, à sua igreja, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo foi recebido pelos discípulos naquele momento em que Jesus assoprou sobre eles. Por quê? Porque quem crê recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo somente vem àqueles que crerem. E por que eles só receberam o Espírito Santo naquele dia? João explica, lá no capítulo 7, e no versículo 39, João diz o seguinte: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Para que o Espírito Santo viesse, havia necessidade que Jesus fosse glorificado. E ele foi glorificado quando ele ressuscitou. E é por isso que já na tarde do domingo da ressurreição, Jesus também dá o Espírito Santo aos seus discípulos. E todos os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele vai falar dos dons espirituais, ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e 3. Então, Jesus já na tarde do domingo da ressurreição, glorificado, ele já começa a dar dons aos homens. Deu a paz, deu o apostolado, deu o Espírito Santo.
E termina dando o poder das chaves. Ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. O chamado poder das chaves, e esta expressão vem lá por causa de Mateus 16, quando Jesus revela a igreja, a realidade da igreja, ele diz assim, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso não foi para Pedro, nem para o Papa, como diz a Igreja Romana, mas foi para a igreja. A igreja, ela se transformou no corpo de Cristo. A partir daquele momento em que ela recebe o Espírito Santo, ela se transforma no corpo de Cristo. E por se transformar no corpo de Cristo, ela segue as orientações de Cristo. Só quem está em comunhão com a igreja está em comunhão com o céu. Quem não está em comunhão com a igreja não está em comunhão com o céu. Jesus deu aos seus discípulos o poder de fazer a obra de Deus. É isso que quer dizer o poder das chaves. Ninguém pode impedir o trabalho da igreja. Quando a igreja está guiada por Jesus e pelo Espírito Santo, ela faz o que bem quiser aqui na terra, porque o que ela faz não é o que ela quer, é o que Deus quer. E a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o poder das chaves. Então Jesus, logo na tarde do domingo da ressurreição, já começou a distribuir dons à sua igreja. A paz. Ele já deu a vida eterna pela salvação. A paz, o apostolado, o Espírito Santo e o poder das chaves. Mas antes de subir aos céus, Jesus também disse aos discípulos que aguardassem em Jerusalém, porque lhe daria outro dom. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí nós temos o revestimento de poder. Lá em Lucas, falando dessa mesma passagem, Lucas escreve assim, no capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos não começaram a pregar, não começaram a exercer o ministério, enquanto não receberam o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E aí nós temos, então, este outro dom que Deus dá, que é o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E isto não foi só para os discípulos, não foi só nos dias apostólicos. Né? Pedro, ele diz assim, capítulo 2, versículo 38, depois que ele foi revestido de poder, ele prega o evangelho e ele diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão hoje, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é uma promessa que é para todos os tempos da igreja. A igreja precisa destes dons. Então Jesus só foi dando dons aos homens. É o que Paulo escreve lá em Efésios e é o título da nossa lição. Estes dons são todas estas bênçãos espirituais. A vida eterna, a paz, o apostolado, o Espírito Santo, o poder das chaves e o revestimento do poder. E quando nós falamos que nós recebemos o Espírito Santo, por termos o Espírito Santo, nós vamos produzir o fruto do Espírito. Nós vamos ter virtudes próprias daquele que recebe o Espírito de Deus. A Igreja Romana, ela chama de dons do Espírito Santo estas virtudes que nós recebemos por termos o Espírito Santo em nós. Em Isaías 11 e 2, o profeta Isaías, falando de Jesus, falando do Messias, disse que o Messias receberia o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Olha o que está escrito ali.
Porque brotará um rebento no tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E Pedro, pregando na casa de Cornélio, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Confirmando, então, esta profecia de Isaías, que se realiza em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós também passamos a ter sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. A Igreja Romana diz que esses são os dons do Espírito Santo, os chamados 7 dons. Na verdade, são virtudes que nós recebemos por termos o Espírito Santo. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e teve sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, nós também, ao recebermos o Espírito Santo, passamos a ter estas virtudes. E além destas virtudes, passamos a ter as chamadas virtudes teologais, ou seja, aquelas virtudes de Deus que são incutidas em nós, que é a fé, o amor e a esperança, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade. Então, o Espírito Santo vindo até nós nos traz esta mudança de caráter, este novo caráter, esta nova natureza que nos faz agir com sabedoria, com conselho, com entendimento, com fortaleza, com ciência, com piedade, com temor de Deus, e que nos produz em nós fé, esperança e amor. Mas também tem de vir o revestimento de poder. Para que os discípulos pudessem exercer o seu ministério, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. E é através deste revestimento de poder que nós vamos poder transmitir este poder de Deus para os outros. E aí vem os chamados dons espirituais. Os dons mencionados pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, os discípulos pregaram o Evangelho, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. E se começou a vida da igreja. Mas lá no capítulo 3 de Atos, a Bíblia diz que um desses dias, quando eles iam para o templo para orar, na hora da oração, a hora 9, Pedro e João encontraram com um coxo na porta formosa do templo. E esse coxo acabou sendo curado por eles. Aqui então nós vemos que Pedro e João, depois de revestidos do poder, eles receberam da parte de Deus o dom de curar. O dom de cura. Que é um destes dons que o Espírito Santo reparte para a igreja. Até agora nós estamos falando dos dons que Deus deu à igreja. O Espírito Santo foi dado a todos os que creem. O revestimento de poder já não é a todos. A Bíblia diz que havia quase 500 irmãos quando Jesus subiu aos céus, mas só quase 120 foram batizados com o Espírito Santo. E agora aqui nós vemos Pedro e João curando um coxo. É a demonstração da transmissão do poder recebido da parte de Deus pelo revestimento de poder. Os dons espirituais são precisamente estas dádivas que Deus dá à igreja, não a todos, para transmissão do poder de Deus.
Os dons espirituais, eles são dons dados por Deus para que nós transmitamos, para que o povo perceba a presença do Espírito Santo no seu meio. Os dons são concedidos para transmissão deste poder de Deus. É por isso que os dons se manifestam. E estes dons, irmãos, não são dados a todos os crentes. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai conversar a respeito dos dons espirituais com a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da igreja de Corinto ter todos os dons, ela não estava usando os dons devidamente. Estava havendo um mau uso dos dons. E por isso Paulo ensina a respeito dos dons espirituais. Os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios são a base da doutrina bíblica dos dons espirituais. Porque Paulo fala especificamente sobre este assunto. E ele começa dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o que os dons espirituais, o que Paulo ensina aqui a respeito dos dons espirituais? Em primeiro lugar, ele ensina que os dons espirituais, eles são vários e não são dados a todos os crentes. Paulo diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios 12 e 4. Mas ele também diz, no capítulo 12, versículo 11, mas um e os mesmos, um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, os dons, irmãos, eles são dádivas que Deus coloca na igreja para transmitir o poder de Deus, para que o povo de Deus sinta a presença e a manifestação do Espírito Santo no seu meio, mas os dons são dados particularmente. A Bíblia diz que eles são repartidos, distribuídos particularmente. Ou seja, o dom não é para a igreja toda, para todos os membros. É dado para o bem de todos, mas só alguns é que conseguem esses dons. Então nós devemos entender que os dons espirituais não podem faltar na igreja. Toda igreja local deve ser igual à igreja de Corinto. Deve ter todos os dons, mas não é uma só pessoa que terá todos os dons. Os dons, eles são dados individualmente. Nós devemos buscá-los. Paulo diz, procurai com zelo os dons espirituais. Está lá em 14:1 de 1 Coríntios. Nós devemos buscá-los porque eles são necessários para a igreja. Deus não iria dar nada que é desnecessário. Nós devemos tomar cuidado com isso. Algumas pessoas, quando falam que os dons espirituais são o adorno da igreja, alguém pensa que adorno é enfeite e enfeite é desnecessário. Não, os dons são adornos da igreja, porque embelezam a igreja, fazem com que a igreja seja gloriosa, como nós falamos na introdução. Mas os dons, eles são necessários. Nem todos terão todos os dons. Nem todos terão os dons, mas eles são necessários. Agora, o dom espiritual ele é dado a cada um. E por que Deus dá a cada um particularmente? Por que ele não dá a todos? Porque o dom, ele é um instrumento de Deus para trazer a unidade da igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Paulo explica isso neste mesmo capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. Então, os membros são diferentes, mas eles tomam parte de um só corpo. É por isso que Deus dá dons diferentes a alguns membros, para que um dependa do outro e possam entrar em comunhão, em unidade. Os dons espirituais reforçam a diversidade dos membros e reforçam a unidade da igreja. E onde há unidade, constrói-se a união. E onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz o Salmo 133, versículo 3. Então, os dons espirituais são necessários para forjar a unidade da igreja, para que os crentes não cedam à tentação da autossuficiência, para que um dependa do outro, para que um possa amar o outro, assim como Jesus nos amou. Então, os dons espirituais são necessários para a edificação da igreja. É uma ferramenta que o Senhor coloca para gerar a unidade na diversidade e assim construir a união. Daí a gente já vê a absoluta necessidade dos dons espirituais. Uma igreja sem dons espirituais é uma igreja que caminha para a desunião, caminha para a fragmentação. Os irmãos vejam que a igreja de Corinto tinha todos os dons, e mesmo assim um dos seus maiores problemas era a existência de partidos no meio da igreja. Imagina se ela não tivesse os dons, ela já teria se fragmentado. Por ela ter os dons, é que Paulo pôde promover a união no meio daquela discórdia que havia na igreja de Corinto. Outra coisa que nós aprendemos com os dons espirituais é que os dons espirituais, eles são manifestações do Espírito Santo, da vontade do Espírito Santo. O dom é dado conforme a vontade do Espírito Santo. Ele reparte particularmente a cada um como quer. Devemos buscar os dons. Devemos estar à disposição do Senhor para buscar os dons. Mas nós não podemos esquecer que quem diz que dom cada um vai ter é o Espírito Santo. Eu posso querer ter o dom de profecia, mas se o Espírito Santo quiser me dar o dom de interpretação de línguas, eu tenho que me contentar com o dom de interpretação de línguas que o Senhor me deu. Nós podemos buscar os dons, mas nunca devemos nos esquecer de que os dons são dados única e exclusivamente por Deus. Ele reparte a cada um como quer. Quando fala dos dons ministeriais, que nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, lá em Efésios 4, a Bíblia mesmo também fala, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, é o Senhor quem dá, não somos nós. Nós podemos até desejar. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 3:1, diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Queremos até querer ser pastores. Paulo diz, não é pecado e é bom que alguém queira um dom ministerial. Mas quem dá este dom é o Senhor. Não somos nós que tomamos dele. A palavra dom, irmãos, traz bem este sentido. Dom vem de doação. É o objeto da doação, é o dom. E a doação é um contrato em que o doador, de livre e espontânea vontade, resolve dar algo a alguém. Este alguém precisa aceitar para que a doação se complete, para que a doação se consume, para que a doação se perfaça. Mas, se não houver a vontade do doador, não há doação. E veja bem que a vontade do donatário, que é aquele que recebe a doação, a vontade dele é simplesmente aceitar ou não. Ele não pode escolher a coisa. A coisa é escolhida pelo doador. Aqui é o que acontece.
O dom espiritual é dado pelo Senhor. Você aceita ou não? Busca ou não? Mas qual é o dom? É o Senhor quem determina. O dom também, ele é uma manifestação do Espírito Santo para o que for útil. Nós não vamos nos aprofundar nisso, porque é o tema da nossa próxima aula, mas já fica aqui guardado. O dom espiritual, o dom que Deus dá à igreja tem sempre um propósito. É para o bem da igreja, é para a edificação, a consolação e a exortação da igreja. Deus não cria dons para espetáculo ou para promoção de um homem. Deus cria os dons e dá os dons para o bem da igreja, para a utilidade da igreja. Os dons espirituais, assim chamados, os que estão elencados ali em 1 Coríntios capítulo 12, também chamados de dons carismáticos, porque no original grego a palavra dom aí é carisma, são os chamados 9 dons. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, a fé, a operação de maravilha e os dons de curar. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva sempre dizia que não eram 9 dons, porque quando a Bíblia fala dons de curar é mais de um, então é mais de 9. Mas esses são conhecidos tradicionalmente como os 9 dons, são os dons espirituais, que nós estaremos estudando a partir da próxima lição, até a lição de número 5. Mas além destes dons elencados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, chamados de dons espirituais, porque dados pelo Espírito Santo, nós temos os dons ministeriais, que são dados por Jesus, que está lá em Efésios capítulo 4. E deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ou mestres. A melhor tradução aqui é mestres. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os chamados dons ministeriais. Por quê? Porque são os ministérios. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. E há diversidade de ministérios. Jesus, a cabeça da igreja, o dono da igreja, o chefe da igreja, o líder da igreja. Jesus, ele coloca pessoas para auxiliá-lo no comando da igreja. Assim como o presidente da República tem o seu ministério, tem os seus ministros que o auxiliam no governo, Jesus também constitui, para auxiliá-lo no governo da igreja, os ministérios. São os chamados dons ministeriais. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Para que ele constitui? Para que estes crentes, estes salvos, que têm estes dons, que também não é dado para todos, eles possam promover o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo precisa crescer ordenadamente. O corpo precisa se desenvolver. E a biologia, a anatomia, a medicina nos ensina que é do cérebro que vem os comandos para que os órgãos possam, cumprindo as suas funções, promover o crescimento do corpo, o crescimento sadio do corpo. A cabeça da igreja, que é Jesus, também coloca apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para promover a edificação do corpo de Cristo, o crescimento ordenado de Cristo, do corpo de Cristo, o crescimento sadio dos salvos, de maneira que eles, santificados por Jesus, atinjam a perfeição, cheguem a varão perfeito, a estatura completa de Cristo, não se deixem enganar por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano dos homens, e possam, todos unidos,
segundo a justa operação de cada parte, promover a edificação do corpo em amor. O papel, portanto, dos dons ministeriais, juntamente com os dons espirituais, é promover a edificação do corpo. É fazer com que cada membro dependa um do outro e todos cresçam até chegar ao nível de Cristo, o Cristo homem perfeito que viveu entre nós, o que somente atingiremos na glorificação. Então os irmãos vejam que tanto os dons espirituais quanto os dons ministeriais, eles têm o papel e o propósito da edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais, fazendo com que haja manifestação do Espírito Santo. E com esta manifestação útil do Espírito Santo, nós nos sintamos acompanhados por ele e nós nos sintamos consolados, exortados, e com esta exortação e consolação, nós cresçamos na graça. Mas os dons ministeriais também são trazidos para que haja a justa operação de cada parte, para que haja a unidade, a união, e para que nós cresçamos, nós nos atinjamos a perfeição, o nível de Cristo, o caráter de Cristo, a confiança de Cristo, o poder de Cristo, enfim, para que nós sejamos perfeitos. Além destes dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 11, além dos dons ministeriais de Efésios 4 e 11, Paulo traz uma outra relação de dons que está lá em Romanos capítulo 12, que diz assim: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, esse dom em exortar. Use este dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui nós temos 7 dons, os chamados dons de serviço, ou dons assistenciais, ou os também chamados de dons ministeriais de efeitos práticos, que são o dom da profecia, o dom de ministério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de repartição, o dom da presidência e o dom do exercício da misericórdia. Alguns incluem também a graça, que diz segundo a graça que nos é dada. Mas a graça, ela é dada a todos. A graça, como diz o hino da harpa cristã, é Jesus. Jesus é este dom, esse favor não merecido que nos faz ter vida eterna com Deus. Então, na verdade, esses 7 dons são esses dons também específicos. Atividades que o Senhor concede aos servos, a alguns servos, para que nós sejamos membros uns dos outros. São serviços que o Senhor coloca na igreja para serem efetuados. O serviço da profecia, o serviço do ministério, que é o servir, o dom do ensino, da exortação, da repartição, da presidência, de estar à frente do povo, e do exercício da misericórdia, que é o fazer o bem, a beneficência. Então esses dons, inclusive, não foram tratados em uma lição específica nesse trimestre. Provavelmente nós iremos ter um apêndice a respeito deles. Paulo, ao terminar, ao dar uma pausa no seu estudo dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, ele traz uma lista de dons que mostram esses 3 tipos de dons. Ele diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas,
Em terceiro, doutores. Os irmãos vejam que são os dons ministeriais. Mas ele continua depois dizendo, depois milagres. Aí ele já está falando do dom espiritual de operação de maravilhas. Depois dons de curar. É o dom espiritual dos dons de curar. Depois ele termina essa relação dizendo variedades de línguas, que também está ali na relação dos 9 dons espirituais propriamente ditos. Mas ele também menciona socorros, que é o dom de ministrar, dom de ministério, o dom de ajuda, e governos, que é o dom da presidência que ele fala lá em Romanos. Então aqui os irmãos vejam que essa divisão, e o nosso comentarista foi muito feliz ao dizer que essa divisão entre dons espirituais, dons ministeriais e dons assistenciais é uma divisão didática. Na verdade, todos os dons são necessários, todos eles cumprem o propósito de manter a igreja cumprindo o ministério de Cristo em unidade até o dia do arrebatamento da igreja. É aquele patrimônio que o noivo dá à noiva antes do casamento. Estes dons são dados por Deus para que a obra de Deus seja realizada. Lá em Efésios nós dissemos, para a obra do ministério. Esses dons são necessários para que a igreja se edifique, para que a igreja se desenvolva, para que a igreja subsista. Assim como o dote era dado para o sustento e alimento da noiva, pelo noivo, os dons são necessários para que a igreja prossiga, para que a igreja sobreviva. Irmãos, há algumas pessoas que acham que os dons são apenas um detalhe, que não fazem diferença se não estiverem. Se estiverem na igreja, muito bem. Mas se não estiverem, não há problema. Mas nós já vimos aqui que quando Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons, ele diz assim, de maneira que nenhum dom os falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os dons são necessários neste aguardo da volta de Jesus. Assim como o dote era necessário no aguardo do casamento, assim como a noiva deve se aprontar para receber o seu noivo, assim a igreja deve estar pronta para receber o seu Senhor. E a igreja só poderá estar pronta se tiver os dons espirituais. Lá em Mateus, capítulo 22, Jesus conta uma parábola que é muito elucidativa para o que nós estamos falando. Lá em Mateus, capítulo 22, no versículo, quando Jesus fala da parábola das bodas, ele diz o seguinte, no versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos uma grande realidade, amados irmãos. Se nós não recebermos os dons que o Senhor nos dá, se nós não estivermos devidamente trajados como uma noiva deve estar trajada, aguardando o seu noivo, nós corremos o risco, o grande risco, de não participarmos das bodas. Aqui nesta parábola, aquele homem que não estava devidamente trajado, não participou das bodas, foi lançado fora. E nós temos que tomar muito cuidado com isto. Pastor Osmar José da Silva, nesse livro, Reflexões Filosóficas de Eternidade e Eternidade, ele diz o seguinte, nunca a Igreja de Cristo precisou tanto dos dons espirituais para discernimento do que está diante dos seus olhos. Uma igreja mal preparada,
mal ensinada e mal doutrinada, sem os dons espirituais, poderá enganar-se facilmente com as astutas ciladas do diabo. E esta é uma realidade. O mesmo pastor Osmar José da Silva, quando fala a respeito de Rebeca e Isaac, ele diz: Rebeca recebeu vestidos que representam as novas vestiduras que recebe a Igreja de Cristo. Joias de ouro que tipificam os dons espirituais. E de prata que representam as bênçãos da redenção. O servo Eliezer deu vestes, joias de ouro e de prata para Rebeca, para que ela pudesse se encontrar com seu noivo, com Isaac. O Espírito Santo também dá ao homem, à igreja, hoje, os dons espirituais, as bênçãos da redenção, as vestes espirituais, para que nós possamos nos encontrar com Isaac. Quem despreza os dons espirituais corre sério risco de não participar das bodas